Vamos devagarinho, dando início à live do sábado. Live do sábado. Vamos lá. Vamos chegando devagarinho. Tema hoje, na prática, como funciona a mediação no Sejusc Empresarial. Vamos devagarinho chegando. Tô abrindo a live do sábado, Vitor. Me disse se dá para ouvir bem aí. Tô começando agora tomando um chimarrão e conversando sobre um tema fundamental. Eu preciso saber se o áudio tá funcionando. Tá bom o áudio? Tá bom o chimarrão. Eu quero saber se o áudio tá bom. Tema hoje, na prática, como funciona a mediação no Sejusc Empresarial. Preciso saber se tá funcionando bem o áudio. Tá ótimo, Bárbara. Que bom que o áudio tá funcionando. Então vamos lá, olha só. A minha intenção, Thiago, é tratar da mediação no Sejusc Empresarial na prática. Assim, eu preparei com muito carinho essa live, pensando em cada advogado. Contador também pode entrar nesse jogo. Então, vamos devagarinho. Pablo, bom dia, meu velho. Tema hoje, mediação no Sejusc Empresarial na prática, meu velho. Na prática, eu vou explicar como o advogado, mesmo o contador, pode ser muito bem remunerado nesse procedimento. Muito bem remunerado mesmo. Eu estou falando de honorários regulares. Todo o percurso da mediação importa em honorários interessantes para o advogado, ou mesmo se o contador quiser fazer esse procedimento, porque não é um procedimento exclusivo do advogado. Tá bem? Então vamos devagarinho. Meu querido amigo André, eu vou chamar de doutor, vai ficar brabo comigo, mas doutor é o douto, é aquele que conhece, é aquele que entende do tema. Então, bom dia, meu velho. Tema hoje, na prática, como funciona a mediação no Sejusc Empresarial. Eu sei que você está aqui por uma questão de amizade, de ternura, porque sabe tudo sobre mediação. Então vamos lá. Devagarinho, olha só, para quem se destina a advogados e também contadores. Por que aprender isso? Tô tomando um chimarrão. Quem tá aí mais pro lado do centro do Brasil, pega um café. Quem tá mais pro lado do Nordeste, pega uma água de coco. E vamos devagarinho esquentando os motores. E um sábado pela manhã. Marcelo, por que você produz tanto conteúdo? Porque eu quero ver colegas, eu quero ver amigos trabalhando com assessoria, agentes econômicos em dificuldade, sendo muito bem remunerado para isso. É por isso que eu produzo conteúdo. Marcelo, sábado de manhã, por quê? Porque você gosta. Melhor, porque eu gosto. Eu espero que vocês gostem. Então, eu gosto de fazer isso. Não tenho tempo. Florianópolis. Pô, Florianópolis a gente vai num chimarrão, ou vai num café, ou vai num chá, ou vai num pão de queijo, lá e já pega o pão de queijo de Minas. Então, aliás, já empreendi mediação em Santa Catarina, tem uma em andamento. E a ideia é ser leve, mas não subestimar a inteligência invulgar de cada um que tá chegando por aí. Tudo bom, Bruno? Bruno, meu querido amigo. Chega aí, meu velho. Olha só. Mediação no Sejusc Empresarial na prática. Como funciona? Então, assim, essa é a conversa de hoje. Para quem se destina a advogados, contadores, também podem manejar esse instrumento. E vale a pena aprender por quê? Em primeiro lugar, porque eu estou pensando em honorários regulares. Então, desde o momento que você abre o procedimento de mediação, você vai auferir honorários regulares. Isso significa algo em torno de 4, 5, 6, 7 mil reais mensais. Essa é a média do mercado, tá bem? E eu estou falando isso a partir da minha prática. Eu não estou falando aqui, não estou dando aula de algo que eu não faço. Então, eu não estou discutindo aqui um assunto que eu ouvi falar, o que eu li nos livros. Aliás, essa é a diferença do meu perfil. O que eu falo, eu estou fazendo. Então, vamos lá, olha só. Marcelo, assim, então tá, tem uma remuneração razoável mensal só em um procedimento. Exato. Segundo argumento, um mercado absurdo. Absurdo. Então, eu tenho certeza que cada advogado, cada contador que está acompanhando essa prosa, bom dia, vamos preparar um café, um chimarrão. Cada um que está acompanhando aqui já tem e não sabe. Olha só o que eu vou dizer, meu querido Bruno Sakai, doutor Bruno Sakai. Olha o que eu vou dizer, velho. Eu tenho certeza que cada um que está me assistindo aqui já tem esse cliente no escritório. Já tem pelo menos um. Talvez tenha vários, mas pelo menos um cliente no escritório ou de fácil acesso para semana que vem já imprimir movimento, já acelerar
o requerimento, a solicitação de abertura do procedimento de mediação. Por quê? Porque nós temos hoje, Thaís, nós temos, Juliano, hoje, 6,3 milhões de empresas endividadas. Melhor dizendo, inadimplentes. E é certo que dessas 6,3 milhões de empresas, é certo que você conhece alguém que está nesse grupo de pessoas. Agora sim, então, nós estamos falando de honorários regulares e nós estamos falando também em uma clientela vasta, em uma clientela simplesmente uma explosão de clientes. 6,3 milhões de potenciais clientes. Todos eles não precisam de recuperação judicial. Mas eu apostaria que pelo menos 60% deles, gostariam, e agora eu estou começando, pelo menos 60% deles gostariam de ter uma renegociação desses compromissos em bases compatíveis com sua capacidade financeira. Eu vou repetir. Nós temos 6,3 milhões de empresas endividadas. De onde você tirou esse dado, Marcelo? Cara, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo, Zero Hora, é público. Aliás, eu compartilhei há pouco tempo, muito sobre esses dados. Então, nós temos esse número de agentes econômicos endividados. Eu aposto que pelo menos 1, 2, vocês têm acesso imediato. Meu doutor Cláudio Kowalski. Então, assim, ó, todos eles não têm vocação, não têm interesse de recuperação judicial. Agora, desses 6,3 milhões, nós temos um percentual que a recuperação judicial é o melhor remédio. Guardem isso. Não esqueçam da recuperação judicial. O remédio extraordinário não é objeto da live hoje, mas é um objeto extraordinário. Guardem isso. Agora, vocês têm, nesse contexto, pelo menos 60% de agentes econômicos que gostariam. Olha o que eu estou dizendo, Cristóvão. Olha o que eu estou dizendo, Cristóvão. Eu estou dizendo que mais de 50% desses 6,3 milhões de agentes econômicos endividados, mais de 60%, ou seja, pelo menos 3 milhões e meio, aceitariam o convite. O seguinte convite, guardem, anotem esse convite. O convite é o seguinte, estou com calor aqui, chimarrão, né? Vamos tirar o casaco. Vou fazer um striptease aqui. Olha só. Quem já está acordado, dá bom dia aqui, escreve alguma coisa. Bom dia, Marcelo, bom dia, dá bom dia aí. Vamos começar a agitar isso aqui. Vamos começar a nos animar. Olha só. Pô, o Marcelo tá tirando a roupa, que coisa louca. Olha só. Então, assim, ó, pelo menos 3,5 milhões de agentes econômicos gostariam de ouvir o seguinte convite. O senhor não tem interesse em repactuar esses compromissos? O senhor não tem interesse, o senhor não tem vontade de abrir uma mesa de negociações com os credores e pactuar um pagamento a partir da capacidade financeira que você hoje possui? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, todo agente econômico gostaria desse convite, mesmo os que não estão inadimplentes. Eu estou falando de 6,3 milhões de agentes econômicos de empresas que hoje estão inadimplentes, tá bem? Mas mesmo os que não estão inadimplentes estão com dificuldade de cumprir os compromissos assumidos. Então, pausinha para o chimarrão. Então, esses 60% iam adorar o convite que você vai fazer para eles, ou vão adorar o convite que você vai fazer para eles, dizendo o seguinte: olha, a realidade atual é de dificuldades e existe a possibilidade de você, a um só tempo, sem provocar o Poder Judiciário, guarda essa ideia, sem provocar o Poder Judiciário, abrir uma mesa de negociações com o conjunto de credores, visando a repactuação dos compromissos a partir da capacidade financeira da empresa. Pô, pão quente. Se eu estivesse endividado e algum advogado me oferecesse isso, eu ia olhar e ia dizer, o que eu perco com isso? Qual é o prejuízo que eu tenho em abrir uma mesa de negociação? Zero. Exatamente zero, não tem prejuízo algum. Abertura da mesa de mediação, vamos lá, vamos nessa, Bruno. Ótimo. Vamos nessa, vamos depois especificar. A abertura da mesa de mediação no Ser Justo Empresarial, tendo em vista a repactuação dos compromissos, tem um custo para o empresário com relação aos credores zero. Zero mesmo. Mas tem alguns benefícios que eu vou destacar aqui que são absolutamente inacreditáveis. Então, explica isso para o empresário. O empresário que deve, por exemplo, média de dívida, 400 mil, 500 mil, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, 2 milhões,
e não tem execução distribuída, essa é uma condição, não tem execução distribuída, alguns vão dizer que é possível fazer com execução distribuída. Aí, claro, tem que ter os embargos, a execução tem que interromper a execução com os embargos, e aí sim. Mas assim, gente, vamos simplificar. Marcelo, tem execução distribuída? Cara, apresenta a solução recuperação judicial. O que suspende mesmo a execução, já em andamento, não é a mediação. O que suspende mesmo a execução em andamento é a recuperação judicial. Guardem isso. Vamos separar um tema do outro, tá bem? Mas, voltando para cá, não tem execução distribuída? Opa, qual é o prejuízo que se tem? Você vai simplesmente, de boa fé, chamar os credores para a mesa de negociações. Os credores vão aceitar esse convite. Por que eles vão aceitar esse convite? Porque você vai fazer o que eu vou dizer agora. Eu já vou entrar na precificação, mas eu quero... Agora nós vamos para a parte mais importante, gente. Qual é a parte mais importante? A parte mais importante são os 3 princípios que você deve adotar antes de navegar nesse mar. Pô, agora me puxei, né? São 9h42 de sábado pela manhã e eu tô falando de princípios. Vai nessa comigo. Olha só, eu tô falando de princípios. Tem 3 princípios, tem 3 coisas que você deve ter em vista para abrir a mediação e ter sucesso. Primeiro princípio, e eu não vou ficar enrolando muito, primeiro princípio você deve ter na mesa, você deve ter no script, você deve ter no coração. Primeiro princípio, integridade. Você não está abrindo uma mediação, seja justo empresarial, para enrolar, para procrastinar, para ganhar tempo. Você não pode fazer isso. Isso não faz sentido, você mobilizar uma engrenagem extraordinária para ganhar 1 mês ou 2 meses. Não tem propósito. Isso, e vou dizer mais. Os mediadores, as mediadoras percebem esse propósito protelatório e não dão seguimento ou assinalam esse problema. Então, o primeiro princípio que você deve ter é de integridade. Você deve abrir uma mediação tendo como valor a integridade. Isso significa o seguinte: respeitar o seu cliente e explicar quais são as potencialidades da mediação, explicar tudo para o seu cliente. Não ter jogo secreto, não ter surpresa, não, explicar tudo para o seu cliente. Mas você deve também, e agora isso para mim separa o profissional do amador, isso para mim separa o cara que é irresponsável do profissional que vai ter longa caminhada nesse campo. Isso separa o fanfarrão do competente. Você deve ter integridade também com a parte adversa. O que você falar para os credores, você tem que cumprir, porque os credores, quando vêm para uma mediação, eles esperam a resolutividade da mediação. Ninguém tem tempo a perder. Então, se você for promover uma mediação, e você vai ser muito bem remunerado fazendo a mediação, você não vai enrolar, você não vai ficar em silêncio, você não vai ficar aguardando o que vai acontecer, não. Você vai ter uma estratégia íntegra de diálogo franco com o seu cliente, com os outros credores, com os credores. Então você vai falar, tudo que você falar para o credor, você vai cumprir. E estratégia de integridade, ser íntegro também com os mediadores. Uma conversa transparente e correta com os mediadores. Então, o primeiro princípio que eu quero chamar a atenção, nesse sábado pela manhã, Patrícia, tu acredita que eu estou aqui discutindo mediação no Sejusc Empresarial, querida? Pois é, eu estou. Olha só, o primeiro princípio que você vai ter em mente quando abrir o procedimento de mediação é o princípio da integridade. Você vai ter como valor a integridade. Você é uma pessoa séria. Você é um profissional respeitado. A sua palavra vale. Vale. Quando você fala uma coisa, você exige o respeito pelo que você fala. Por quê? Porque você está falando algo que vale, que tem valor. Tá bem? Isso significa o respeito com os credores também. Tá bem? Então, essa é a primeira variável importante, o primeiro princípio que eu quero que você carregue quando abrir um procedimento de mediação. Por quê? Porque se você tiver respeito por uma pessoa, é muito provável que essa pessoa, mesmo divergindo de você, terá respeito com relação a você. Se você tratar com consideração, respeito o interlocutor, o credor, é muito provável que esse credor também lhe trate com devido respeito, mesmo mantendo as divergências e, eventualmente, cada um pegando suas arminhas e dando seus tiros.
É possível que o credor promova uma execução? É possível, já vamos discutir disso. Mas você tem um canal aberto, porque você sabe que não é nada pessoal. E por que não é nada pessoal? Porque você é íntegro, você é íntegra. E esse valor não pode se afastar nunca da sua atuação, no meu ponto de vista, em nenhuma situação, mas especialmente na mediação. Porque a mediação é um procedimento extrajudicial, baseado na oralidade, na informalidade, na confiança. Tem princípios vetores da mediação que você, quando se afasta da integridade, se afasta em última análise desses princípios. Então, quem gostou disso, me manda 100, me manda coraçãozinho, me manda bom dia, me manda beijo, me manda abraço. Vamos lá. Primeiro princípio foi, então, cara, sou íntegro. Sou íntegro. É íntegro o que eu estou fazendo e eu vou tratar com integridade o meu cliente, os credores, os mediadores, todos que estão no bojo desse procedimento, tá bem? Qual é o segundo princípio? Tu falou em 3 princípios, Marcelo, e tu não tomou um gole do teu chimarrão, eu tô preocupado contigo, cara, o chimarrão vai estragar. Vamos lá. Fiz roncar a cuia, vamos lá, olha só. Segundo princípio que eu quero que vocês guardem no procedimento de mediação e que tem que estar, olha só, tem que estar na manga da camisa. Marcelo não tá de camisa hoje, como é que eu vou estar de camisa sábado de manhã? Não tem fundamento. Então, olha... Marcelo não fica bravo. Não tô bravo. Marcelo tá preocupado com o Inter? Tô preocupado com o Inter. Bom, vamos voltar para a Libertadores. Esquece. Olha só, o segundo princípio que você deve ter na manga. Na manga da camisa. Marcelo, se eu tiver de camiseta, você vai estar de camisa. Se for homem, se for mulher, vai estar alinhada com uma camisa também. Então, não importa. O princípio que vai estar na manga, Danilo. Danilo acordou, que bom, Danilo. Bom dia, Danilo. Depois vai pro futevôlei. Meu irmão Danilo, olha só. Segundo princípio que deve estar na manga dessa mediação. O princípio da preservação da empresa. Aí você vai ler o artigo 47. Então, você foi com integridade. Olha só a conversa. Olha só a conversa, meu querido Danilo, que manda coraçãozinho. Para mim, um olho com coraçãozinho. Olha que legal. Você foi com integridade chamar a mediação. Chamou o conjunto de credores. Cara, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tá bom? Com integridade tratou todos, com transparência, com respeito, com consideração. Qual é o princípio que vai alimentar essa negociação? E aí nós estamos dividindo quem entende e quem não entende. Olha só. Quem entende agora vem comigo. O princípio que vai orientar toda a negociação na mediação é um só. É o princípio da preservação de empresa. Preservação do agente econômico viável. Onde é que está o fundamento jurídico disso? Eu quero saber da lei. Eu sou advogado, eu adoro a lei. Eu gosto de ler a lei, eu durmo com o Vadmecum. Eu gosto do professor Manuel Justino, eu gosto do professor Daniel Carno Costa, eu gosto do professor Cássio Cavalli. Então tá bom, olha só. O princípio está no artigo 47 da Lei 11.101. 47. Então você vai pegar o artigo 47, vai decorar o artigo 47 e esse vai ser o segundo princípio que vai orientar a sua atuação. Primeiro, integridade. Segundo, o princípio da preservação da empresa. Mas, Marcelo, esse princípio é óbvio para a recuperação judicial, é óbvio na mediação também? Claro, porque a mediação, na realidade, está informada pelos enunciados. Onde é que está o fundamento jurídico da mediação? Os enunciados do FONAREF, Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências, o fórum que aconteceu em março de 2023. Em primeiro lugar, FONAREF. Segundo lugar, artigo 20b da Lei 11.101. Marcelo, eu discordo dessa ordem. Tudo bem, vamos discordar, não tem problema. Eu também discordo, concordo contigo, discordo de mim mesmo. Então, enunciados FONAREF, artigo 20b, tá bom? E subsidiariamente, a mediação como um vetor de conciliação previsto na principiologia do processo civil contemporâneo. Olha que bonito, falando principiologia do processo civil contemporâneo no sábado às 9h50. Não tá de ressaca, não tô. Vamos lá, então, olha só, segundo princípio importante, o princípio da preservação da empresa. Esse princípio vai manejar a sua negociação. Isso quer dizer o seguinte, um credor... Marcelo, me explica na prática o que significa isso. Significa que, na prática, quando o credor, melhor dizendo, argumentar que não aceita a sua proposta, quando o credor for grosseiro, quando o credor se apresentar irresignado, você vai apresentar que, olha, gente, na realidade nós estamos criando uma composição aqui visando evitar a recuperação judicial. Nós estamos aqui no ambiente preparatório para eventual recuperação judicial. Só que a gente não quer ingressar com a recuperação judicial, mas a gente não se afasta do princípio da preservação
do agente econômico viável. A gente segue aqui, nessa solenidade de mediação, a gente está iluminado pelo artigo 47. E vou dizer mais, se a empresa não conseguir achar um bom termo, ou ela vai pedir recuperação judicial, ou ela vai fechar as portas, ou seja, credores, vocês nada irão receber. Ou vocês acham que vão receber em eventual falência? Vocês não conhecem o processo de falência? Vocês nunca viram um processo de falência? Ou seja, o que vai informar a negociação, e eu estou dizendo isso com toda integridade, por isso que o primeiro princípio é a integridade, você não está mentindo. Você está falando a verdade. Você está defendendo exatamente o que o ordenamento jurídico outorga de direito para o seu cliente. Então, com integridade, você se apresentou, se relacionou com os credores. Segundo princípio, princípio da preservação da empresa. Esse princípio vai estar na sua manga, no seu trabalho. Você vai usar ele todo o tempo. Você vai dormir pensando na preservação da empresa. Você vai acordar pensando na preservação da empresa. Você vai usar esse princípio todo o tempo que estiver negociando com os credores. Por quê? Porque ele é o princípio que vai informar, que vai iluminar a sua atuação. Você vai proteger o seu cliente a partir do princípio da preservação da empresa, tá bem? E aí tem um terceiro princípio para a gente fechar os princípios. Nós estamos fechando os princípios que você deve carregar para fazer, fechou aqui a tela, abriu de novo, para você fazer a mediação. Primeiro princípio, integridade. Segundo princípio da preservação da empresa. Terceiro princípio, eu inventei, Danilo. Olha só, eu inventei, cara, não vou ficar inventando modo que eu inventei o terceiro princípio. O terceiro princípio eu inventei agora porque eu fiquei pensando como é que eu vou explicar uma postura que deve ser adotada em uma mesa de mediação. Como é que eu vou explicar isso? Eu fiquei pensando, vou inventar, porque eu não conheço, não sei se é princípio isso, mas eu vou tratar como princípio aqui. Ai, Marcelo, que irresponsabilidade. Irresponsabilidade é não iniciar nenhuma mediação nos próximos 30 dias. Irresponsabilidade é não entrar nesse mercado. Irresponsabilidade com relação à carreira de cada advogado, Isso é responsabilidade. Eu inventar um princípio aqui, isso é criatividade. Eu estou sendo criativo, eu estou sendo generoso, eu estou tomando chimarrão com você aqui, está aqui meu chimarrão, eu estou aqui adorando essa conversa, então vamos lá, olha só. E quem está adorando também diz, Marcelo, estou adorando, escreve aí alguma coisa, que nós estamos dialogando e eu estou muito feliz. Olha só, terceiro princípio, princípio da negociação. Cara, quem já ouviu falar do princípio da negociação, anota aí, eu já ouvi falar. Quem nunca ouviu falar do princípio da negociação, escreve aqui, Marcelo, nunca ouviu falar. Princípio da negociação. Marcelo, que princípio é esse, cara? Tu está inventando essa hora, sábado, princípio da negociação. Anotem aí, princípio da negociação, porque vocês vão decorar esse princípio. Princípio da negociação. Ótimo, Patrícia, ótimo. Nós temos que fazer uma live uma hora. Né? Olha só, então o princípio da negociação. O que é o princípio da negociação? O princípio da negociação é o seguinte. E, cara, assim, ó, minha querida Patrícia, você sabe o que eu vou dizer. Tem gente que não sabe fazer. Tem gente que não gosta de fazer. O que é o princípio da negociação? Negociação exige flexibilidade. Então, se o primeiro princípio é a integridade, você é correto, você é íntegro, você pretende fazer as coisas de modo adequado. O segundo princípio da preservação da empresa, o que vai orientar a sua atuação é preservar o agente econômico, é preservar o seu cliente. O terceiro princípio é da negociação. E esse princípio da negociação, que eu ainda vou escrever a respeito, eu tenho visto a dificuldade de muitos colegas fazer isso. O princípio da negociação, em resumo, é o seguinte: você precisa ser flexível. Você não deve confundir as dificuldades do seu cliente com as suas dificuldades. Se o seu cliente está aí resignado pela dificuldade de discutir com o banco A, o banco B, o banco C, você não pode ter essa aí resignação. Por quê? Porque não é você que deve, é seu cliente que deve, você é o representante legal dele. Você precisa ter a flexibilidade para ouvir não e respeitar o não. Agora, respeitar o não significa ficar em silêncio. Respeitar o não significa não dizer que está errada essa postura. Respeitar o não significa entender que existem percepções diferentes e dialogar a partir delas. Eu vou dar um exemplo agora e depois eu vou retomar a negociação. Em uma mediação que eu estava promovendo, que eu estou promovendo, que está em andamento, uma instituição financeira chegou e disse, parece mentira o que eu vou dizer, é inacreditável mesmo isso, mas eu contornei de uma forma muito legal, eu acho que ficou bonito. Uma instituição financeira disse, a gente tem uma proposta, olha só, o meu cliente devendo lá algo em torno de $500 mil, um pouco mais, pouco menos, por aí, nada que vá falir uma instituição financeira, nada que vá tornar a instituição financeira insolvente, mas enfim, o meu cliente devendo algo em torno de $500 mil, pouco mais, pouco menos, e uma instituição financeira veio para a mediação com uma proposta.
Nós havíamos apresentado uma proposta, porque eu já vou explicar o passo a passo da mediação, né, gente? Eu estou nos princípios. E por que é importante princípios? Cara, se você não tem princípios, você não é nada. Se você não tem princípios, anota aí, você não tem nada, você não é nada. Então você precisa de princípios, você precisa ter princípios para agir na vida e nos trabalhos que você realiza. Então, os 3 princípios para a mediação: integridade, você tem que ser íntegro. Segundo, preservação da empresa, você tem que preservar o seu cliente. E terceiro, negociar, é o que eu estou falando agora. Então, assim, ó, eu numa mediação, em uma mediação específica lá, já tinha apresentado uma proposta sem deságio, uma proposta que envolvia um pagamento com uma carência, se eu não estou enganado, de 6 meses e um pagamento em 84 meses. Então também não era uma proposta maravilhosa da vida. Mas a contraproposta que eu recebi da instituição financeira, eu não posso dizer o nome, fico louco para dizer, mas não vou dizer, foi a seguinte: olha, se você acredita nisso, Patrícia. A conversa foi a seguinte: doutor, a gente tem uma contraproposta. Ah, vocês têm? Que bom, fale a contraproposta que a gente vai avaliar. A contraproposta é pagar os atrasados do contrato e respeitar o contrato. Atrasados do contrato, algo em torno de 120, 130 mil. Então, a proposta é pagar o que está atrasado no contrato e cumprir o contrato? É essa a proposta, eu perguntei. E eu fiz questão de esperar um detalhe, assim, ó. O princípio da negociação envolve respeito. Então, espere o outro acabar de falar. Por vezes é angustiante isso, para muita gente é impossível isso. Mas assim, cara, nada é impossível. Lembra da Xuxa? Tudo que eu quiser, eu vou fazer, sabe? Não tem coisa impossível. Ah, eu acho que isso é impossível. Lembra da Xuxa, Edu? Né? A Xuxa disse que a Xuxa já disse que nada é impossível. Então, cara, não consigo ouvir. Deixa a pessoa falar. Aí, pô, a Caixa fez a proposta. Olha, a Caixa fez a proposta. Olha, eu sei, a nossa proposta é pagamento dos atrasados à vista e o respeito ao contrato e os honorários eventuais do advogado. Aí eu esperei a pessoa que apresentou fazer essa proposta, assim, esperei por delicadeza, é como eu mencionei antes, tem que esperar concluir. Eu esperei todo mundo ficar em silêncio e disse: olha, me parece que alguém está agindo com uma fé aqui. Me parece um absurdo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Thiago? Olha só, me parece um absurdo essa proposta, porque vê bem, a proposta é pagar à vista. E eu retomei a palavra dizendo: olha, se a ideia é pagar à vista, se tivesse condições de pagar à vista, nós não estaríamos nesse procedimento. E isso me parece uma obviedade. Então, o que eu quero discutir com o credor que fez essa proposta é a boa-fé. Eu não vou discutir essa proposta porque ela não é razoável. Eu vou discutir a boa-fé em apresentar uma proposta que é inviável do ponto de vista da atividade econômica. E agora eu vou explicar por que eu disse que é inviável do ponto de vista da atividade econômica. É inviável do ponto de vista da atividade econômica porque na solenidade anterior, agora sim, ó, quem tá vivo me acompanha aqui porque o bicho vai pegar. Na solenidade anterior a essa, na sessão anterior, eu havia juntado um fluxo de caixa projetado. Eu já vou explicar qual é o passo a passo da mediação. Mas na sessão anterior eu tinha juntado e pedi que todos os credores analisassem o fluxo de caixa projetado dos próximos 60 meses. Ou seja, a produção... Marcelo, o que é fluxo de caixa projetado? Eu estou viajando aqui, eu estou de ressaca. Cara, eu ontem me enlouqueci, não consigo entender direito, fala essas coisas, fala rápido ainda. Nem botou uma gravata. É sábado, né? É sábado. Mas nem botou uma gravata para falar com a gente bonitinho. Não é que eu não estou bonitinho. Fiz a barba. Ó. Então, me explica o que é fluxo de caixa projetado. Fluxo de caixa projetado é a documentação contábil que eu peço ao contador do meu cliente que projeta a produção de dinheiro nos próximos 60 meses. E eu fiz isso na sessão anterior. Então, o camarada que apresenta uma proposta de pagamento integral dos contratos tá de sacanagem. Se eu não tivesse feito o fluxo de caixa projetado, seria razoável. Vamos cada um falar sua loucura aqui, a gente faz uma festa com todo mundo drogado aqui e cada um fala o que quiser. Agora, porra, na solenidade anterior eu apresentei o que a empresa tem condições de pagar. Não tem sentido exigir o pagamento integral do contrato. Logo, é possível, com toda a integridade, olha os princípios iluminando a nossa prosa, com toda a integridade é possível trazer o credor à realidade e falar com gravidade, a partir do princípio da preservação da empresa.
Show, né? Pô, show, né? Show. Agora a gente dividiu quem entende e quem não entende, né? Olha só, princípio da integridade que você tem junto com você, o segundo, o princípio da preservação da empresa, e o terceiro da negociação. Então você tem que ser flexível. Eu esperei o credor fazer a sua proposta, disse que eu não via lógica na proposta e não via lógica em razão da preservação da empresa e do fluxo de caixa que eu tinha juntado, mas que eu esperava de boa fé que fosse revista essa posição. Que fosse revista a posição, porque, de fato, essa posição foi construída pelo comitê do credor sem entender o fluxo de caixa. Então, talvez, se compreender o fluxo de caixa, se compreender o que tem hoje de produção financeira, vai sacar que não tem nenhum sentido o pagamento à vista do contrato. Se houvesse a possibilidade do pagamento à vista do contrato, nós não estaríamos fazendo a mediação do serviço empresarial. Agora sim, Marcelo, você foi deselegante, foi mal educado, foi grosseiro com o credor que apresentou essa proposta? Claro que não, porque o terceiro princípio, Elicásio, é o princípio que eu criei agora. Marcelo, você criou agora, você está tomando chá de quê? De erva? Que erva que você... Eu tomei erva mate, não tem nada demais aqui, mas tá boa essa erva. Mas eu criei agora porque tem 3 princípios que alimentam a atuação na mediação do advogado ou mesmo o contador que queira fazer a mediação, porque não é algo que deve ser promovido pelo advogado. As partes podem diretamente fazer isso se quiserem. Então, primeiro princípio, integridade, segundo princípio da preservação da empresa e terceiro princípio da negociação. Negociação significa aceitar opiniões divergentes, aceitar críticas, aceitar que não está adequado às expectativas dos credores. Porque, de fato, não está. O que os credores querem é receber o seu dinheiro. É receber os seus créditos. E aí, nesse terceiro princípio da negociação, você nunca... Agora sim, tatuei num braço os princípios, no outro braço eu vou tatuar o seguinte: nunca leve para o lado pessoal. Nunca leve... Exato, Francis. Nunca leve para o lado pessoal. Então, se o credor apresentou pagamento à vista, eu posso ficar ofendido. Eu posso. Olha, tá me tirando, né? Tá me tirando. Ou eu posso dizer, olha... Talvez não tenha sido não tenha sido analisado o fluxo de caixa juntado. Talvez não tenha sido compreendida a dinâmica de dificuldades do agente econômico, mas não tem condições objetivas. Se tivesse condições objetivas, ótimo, a gente faria esse pagamento. Agora não existe condições objetivas. Tá bem? E aí contorna. Marcelo, dá uma dica de contornar. Eu vou dar uma dica aqui, que assim, aí depois que eu der essa dica, vocês, Elicásio, Juliane, Noeli, vocês têm que dizer aqui, show, que legal, adorei, se for, se não for, vocês não precisam, tá bom? Francis, olha só, a dica é a seguinte, ó. Marcelo, não tem negociação possível porque o Pronamp não aceita negociação. Gente, isso aí vocês, quem entrar com mediação e vão entrar semana que vem, vão ser muito bem remunerados para isso, vão receber honorários mensais, algo em torno aí de 4, 5, 6 salários mínimos mensais, com tranquilidade, porque alcança um benefício para o cliente, então vocês vão receber bem remunerado para isso. Eu já vou tratar disso. Mas assim, chegou num lugar impossível de prosseguir. Qual é o lugar que vocês vão encontrar que é impossível de prosseguir? Vocês vão encontrar esse lugar. Vocês vão encontrar esse lugar e vocês vão lembrar de mim. E vocês vão rezar. Vocês vão... Danilo, tu viu? Elicásio está aqui. Cara, eu não vou parar essa live enquanto Elicásio continuar aqui. Não, a gente tem respeito, né? Mas assim... Vocês vão lembrar de mim e vão fazer uma reza para mim. Porque vai chegar o momento que algum credor financeiro vai dizer o seguinte para vocês: escutem, Danilo, vão dizer para o Danilo isso, Danilo, o Pronamp é inflexível. Você não consegue negociar o Pronamp. O Pronamp é um financiamento federal garantido pelo FGI ou FGO da União e não tem como renegociar. Eles vão dizer isso. E sabe por que eles vão dizer isso? Eles vão dizer isso porque eles não sabem que tem como negociar. E aí, o que você vai dizer? Vamos nessa. Tá adiantado, Thiagão. Tá adiantado, meu brother. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, cara. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse assunto. Esse assunto é a cereja do bolo. O assunto, para quem vai me assistir depois, o Thiago está perguntando sobre o pedido cautelar, antecedente, talvez. Ele está perguntando isso. Vou falar daqui a pouquinho disso. Ó, para quem tá me assistindo agora, esse é a cereja do bolo. Marcelo, eu tenho um compromisso agora. Cara, se tu sair agora, tu vai perder. Marcelo, eu não posso ficar aqui, eu tenho que... Bom, então tu vai perder, eu sinto muito. É lamentável, a gente chora com isso. Mas olha só.
voltando à resistência do credor A, B ou C, o crédito é do Pronamp não pode negociar. Aí vocês anotem a lei, foi aprovada uma lei sancionada em abril desse ano, 2023, a lei 14.554. Marcelo, como é que tu sabe de cor? Pensa junto, como é que eu sei de cor? Porque eu aciono sempre esse argumento. Sempre tem um credor, sempre tem, que vai dizer, olha, o Pronamp não pode ser renegociado. E aí, você que é inteligente, está me acompanhando, está anotando, anota isso, anota só isso. Vai me agradecer. Quando ganhar os primeiros honorários, manda para mim um obrigado, Marcelo. Marcelo, obrigado. Marcelo, me manda uma foto para eu botar aqui no meu escritório. Eu mando foto sim. Olha só, a Lei 14.554 foi aprovada em abril desse ano e dispõe sobre a renegociação do Pronamp. Isso vale ouro, gente, isso é fundamental, isso tem dividido as pessoas que sabem proceder na mediação das que não sabem, porque é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionado pelo Executivo e que autoriza a repactuação dos créditos do Pronamp. Porra, do Pronamp, é possível negociar o Pronamp, tá na lei isso, mas os credores que têm crédito do Pronamp não topam qualquer tipo de negociação. O que eu faço nessa condição? Princípio da negociação. Eu não falo o que eu falei agora, indignado, não sei o quê. Não. Eu falo tranquilo, olha, então, já que vocês não têm abertura para qualquer tipo de negociação do Pronamp, eu quero que seja imposto na forma da Lei 14.554. Não está aberta a lei aqui. Não tá. Eu só deixei a tela aberta, mas eu sei de cor. A Lei 14.554, que dispõe sobre o parcelamento e sobre a suspensão, sobre a carência do crédito do Pronamp. Tá bem? Tiago, procura isso, velho. Lei 14.554. Tá bem? E aí você vai ver que tem a possibilidade de parcelar em até 72 meses. 72 meses. E, além disso, a possibilidade de carência de 12 meses. O que eu faço? Eu simplesmente digo, credor não tem como. Credor não tem como fazer negociação do Pronamp, então eu quero propor a lei. Opa, olha que argumento fantástico, Fábio. Olha que argumento. Marcelo, que live louca é essa, né? Sábado, 9h30 da manhã. Louca total. Tô tomando chimarrão também, louca. Deixa eu servir um chimarrão aqui, porque senão vai esfriar a cuia e vai ficar ruim. Ah, Marcelo, eu tenho outro compromisso. Beleza, não vai aprender o principal argumento da mediação, que o Thiago perguntou ali. Marcelo, eu tenho que sair, porque eu tenho... Vai, mas não vai aprender a parada completa. E aí, assim, ó, a diferença de quem faz bem e de quem não faz é exatamente isso. Quem conhece a parada completa e quem não conhece. O profissional do amador, o cara que se perde. Eu hoje sei do primeiro passo da mediação até o encerramento, todas as fases. Como é que eu sei? Estudando? Não, fazendo. Quem sabe faz. Ou melhor, tu só vai aprender fazendo. O que eu estou trazendo aqui é o suprassumo de 6 meses, desde março, quando os enunciados do Fonaref foram lançados, desde março, guardem isso. Desde março, quando os enunciados do Fonaref foram postos, eu tenho explorado isso como? Na prática. Então eu estou sintetizando aqui, sei lá, em 5, 10, 20, 30 minutos, não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Então acompanha, tá bem? O Pronamp vai chegar e vai dizer, olha só, o Pronamp vai chegar e vai dizer, o credor do Pronamp, não tem como negociar. Você vai responder o seguinte, então, já que você não quer negociar, ou já você, no comitê, não consegue negociar, ou sei lá da onde que não consegue negociar, eu estou propondo que seja rigidamente implementado o artigo 3º da Lei 14.554. Quem está ligado aqui já anotou na mão isso aí. Ah, Marcelo, eu só anoto as coisas no celular. Cara, não sai dessa live. Anota na mão. Pega o celular, vai lá, pega um bloquinho de nota, anota isso aí. Lei 14.554. E depois me diz se eu tenho ou não tenho razão. Tá bom? Por que tu tá falando isso, Marcelo? Porque eu faço isso. Tá? E aí você fez isso. E aí o credor vai pensar. Bom, nesse contexto, você tem 2 saídas, tá bom? Olha só, então você entendeu tudo isso. E você tem 2 caminhos do procedimento de mediação. Caminhos muito difíceis de se compreender, caminhos complexos. 2 caminhos. Primeiro, dá certo. Segundo, não dá certo. Então, ou isso vai dar certo, ou isso vai dar errado. Isso dando certo
significa que você repactou os compromissos do seu cliente de forma extraordinária, com custo reputacional baixíssimo. Você repactou os compromissos financeiros do seu cliente com custos, com o poder judiciário baixíssimos. Quais são os custos de uma mediação? Olha que pergunta boa. Os custos do procedimento em si, pelo menos dos que eu tenho prática, é o custo dos mediadores. E eles merecem ser bem remunerados. Aliás, no início da mediação, você deve perguntar e você deve convencer o seu cliente a arcar com as despesas, com os custos de honorários dos mediadores, porque nada melhor do que um mediador remunerado, trabalhando com dignidade. Tá bem? Mas são esses os custos. Então, dando certo, você, salva de palmas, parabéns, você construiu uma repactuação dos compromissos, você construiu, na verdade, tranquilidade para o seu cliente. Quando você renegocia dívida de agente econômico, você não está renegociando dívida, isso é uma viagem de advogado. Você, na verdade, está oferecendo tranquilidade para o seu cliente. O seu cliente vai dormir tranquilo. O seu cliente vai ter uma relação legal com a esposa, com o marido, se for uma empresária. Na realidade, o endividamento no Brasil é tratado como uma chaga. O empresário com dívida ele é tratado como um sujeito menor e ele sente isso. Então, você vai tornar a vida do seu cliente mais saudável, com um astral de outro nível. O cliente endividado, o empresário endividado, ele tem dificuldade de relacionamento pessoal na sua casa, dificuldade com os outros players. Então, você está oferecendo, em última análise, tranquilidade. Você conseguiu fazer isso na mediação? Cara, você merece ser bem remunerado para isso. Doutora, parabéns. Show, espetacular mesmo. É um trabalho que merece todas as glórias. Mas, vamos imaginar que você não está conseguindo alcançar um termo comum de negociação, tá bom? O que você deve fazer? Você nunca deve encerrar a mediação. Você só encerra se tiver sucesso. Então, imagine o seguinte cenário. Está na 4ª sessão de mediação, os credores, olha, a gente não aceita nenhuma proposta, então façam a proposta de vocês. A gente não quer nenhuma proposta da empresa, então façam a proposta de vocês. Ouçam a proposta e na próxima mediação façam uma contraproposta. O que eu quero dizer é que, enquanto não tiver um resultado satisfatório para o seu cliente, nunca encerre a mediação. Tá bom? E aí, bom, Marcelo, e se no curso da mediação tiver uma execução? Opa, já vamos tratar disso. E eu vou trazer coisas quentíssimas que eu alcancei recentemente essa semana. Então, vamos tratar disso. Mas agora eu vou só recuar e vou dizer como é que você vai atuar. Então, você fechou o contrato com o seu cliente. Custos. O que você deve cobrar? Bruno, vai lá. O Bruno me perguntou antes, Marcelo, qual é o custo de honorários? Qual é a precificação desse trabalho? Eu cobro, em regra, 3% do endividamento. Parcelado, claro, mas 3% do endividamento. Então, uma dívida de 1 milhão eu vou cobrar de 30, 40 mil reais. 30 mil reais, na verdade, uma dívida de 1 milhão. E aí você calcula parcelado. Isso significa parcelas de 3, 4, 5, 6 mil reais mensais. Tá bom? Agora sim, tem clientes que têm um grau de endividamento em outro patamar. Aí você imagina um endividamento de 10 milhões. Né? Marcelo, não existe. Cai na real. Óbvio que existe. Então, um cliente que deve 7 milhões, por exemplo. Cara, 3% é 210 mil. Não é razoável 210 mil para negociar em sede extrajudicial. Pelo menos do meu ponto de vista. Se para você é razoável, cobre. Para mim não é razoável. E aí você vai ter um equilíbrio que você vai construir com o seu cliente. Algo em torno de um valor que você se sinta confortável. Eu faço mediações com valores mais expressivos. Né? Então, valores de 6, 7 milhões, faço, mas eu não cobro um percentual. Quando eu estou falando de uma mediação em torno de 5, 6, 7 milhões. Por quê? Porque eu acho desarrazoado. Não faz sentido isso. Tá bem? E aí você compreende a lógica de precificação. Mas valores baixos, 300, 400, 500 mil reais, você está falando aí 1 milhão, você está falando do percentual que eu mencionei. Tudo bem, Fernando? Beleza? Vamos lá, olha só. Então,
em frente. Como é que você vai iniciar a mediação? Você vai iniciar o procedimento de mediação cumprimentando todos os credores. Todos os credores. Você vai cumprimentar cada um, cada uma. Eu faço questão de fazer isso, porque assim, o respeito é individual. O respeito é pessoal. Quando eu cumprimento o credor Banco do Brasil, na figura do gerente da agência, o senhor Gerson, prazer lhe conhecer, prazer conversar aqui, a gente já se conhece bem. Quando eu cumprimento o gerente da Caixa, ou o gerente do Sicredi, ou o gerente do Bradesco, sei lá quem, eu estou, na verdade, sinalizando respeito por cada credor que se dignou a participar. Então, a primeira sessão de mediação, o mediador vai abrir, o mediador ou a mediadora vai encaminhar os princípios, informar os princípios que regem o procedimento e vão abrir a palavra a todos. Qual a minha ideia na abertura de mediação? A minha ideia muito clara é a seguinte. Olha só, guardem isso que é fundamental. A minha ideia muito clara na abertura da mediação é a seguinte, cumprimentar todos, como eu mencionei, e explicar que o nosso propósito é, dentro da mediação, alcançar um termo, uma repactuação que dê conta a um só tempo, e eu falo exatamente isso, que dê conta a um só tempo das expectativas legítimas dos credores e da capacidade financeira do meu cliente. Então, nós estamos aqui abrindo de boa fé, com transparência, uma negociação que busca compor esses interesses que aparentemente são divergentes, mas eles se reúnem na medida em que eles só serão cumpridos, adimplidos, no caso de a empresa ter condições de prosseguir nas suas atividades. Olha como os princípios são importantes. O princípio da preservação da empresa já anunciei no início. Então, nesse sentido, eu cumprimento cada credora por estar presente aqui. Eu espero que a gente consiga achar um termo razoável para todos nós. Vocês percebem, respeito a todos, conduzir, tem condução aqui, eu não tô viajando. Outra coisa que eu costumo dizer a minha intenção é resolutividade. Eu não estou perdendo tempo aqui, eu não quero que os senhores, que as senhoras percam tempo na mediação. Então essa é a primeira mediação, velho. O jogo já começa jogado, o jogo já começa pesado. E com toda integridade eu abro assim a mesa. Os senhores têm interesse em participar dessa mediação? Aí cada um vai ter que dizer se tem. E cara, depois que perguntou, fica quieto. Fica quieto. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Aliás, quem gostou dessa frase, anota aqui embaixo. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, você perguntou para alguém, cara, tem interesse, credores, os senhores têm interesse em participar dessa mediação com o grau de resolutividade que nós pretendemos imprimir? Sim ou não? Silêncio. Vai ouvir cada credor. Cada um vai falar, eu tenho. Todos dizem que têm interesse, porque sabem que o risco é de uma recuperação judicial. Eu costumo dizer na abertura das mediações que também, se não houver condições de negociar, ótimo, Thiago, se não houver condições de negociar, nós vamos para a recuperação judicial. Eu costumo dizer isso e eu digo mais, pesquisem o meu perfil. Vejam quem eu sou. Eu tenho uma atuação destacada em recuperação judicial. Eu gosto de recuperação judicial. Eu dou aula de recuperação judicial. Por mim, eu faria uma recuperação judicial. Na realidade, eu fui procurado para fazer recuperação judicial, mas eu achei que no caso concreto nós conseguimos encontrar termos de mediação que satisfaçam o interesse de todos sem recuperação judicial. Ou seja, já está na mesa a recuperação judicial. E aí, assim, já estando na mesa a recuperação judicial, eu sou credor. Cara, eu vou empurrar a empresa para a recuperação judicial só se eu for um imbecil. Todo respeito, mas se eu for um idiota, eu vou dizer, não quero negociar, vai fazer recuperação judicial porque eu eu tenho problemas estratégicos, tenho problemas mentais. Entende? Então, nenhum credor quer recuperação judicial. Se você coloca isso com força, com integridade, com verdade, com princípios que eu já destaquei aqui, o credor vai dizer, tá, eu aceito negociar. E aí ele vai perguntar, Neide, ele vai perguntar para você o seguinte, como que o senhor pensa que pode prosseguir? E aí nós vamos separar mais uma vez a criança do adulto, o amador profissional, o ignorante do competente, escolham outras variáveis aí. Porque alguns vão dizer o seguinte,
Estamos tomando chimarrão, sábado de manhã, já estamos há quase 50 minutos e tá muito legal. E eu estou tomando chimarrão, vou ter que tomar um gole porque vai esfriar a cuia, eu vou estragar a cuia de chimarrão, vocês acreditam nisso? E aí você vai ser perguntado, Marcelo, vamos imaginar que eu estou lá conduzindo. Marcelo, como você imagina o prosseguimento? Que boa pergunta, que legal. Como eu imagino o prosseguimento? O prosseguimento dessa mediação, no meu ponto de vista, deve ser a partir de dados concretos. É assim que eu penso mesmo, e eu penso e faço. Né? Então, deve ser a partir de dados concretos. A gente pode, ao invés de ficar viajando a partir de contratos de cada credor, a gente pode trazer a realidade da empresa e tratar do pagamento dos compromissos a partir da realidade do agente econômico. Se os senhores credores concordarem, eu vou solicitar à contabilidade do meu cliente a confecção de um fluxo de caixa projetado. Olha só, é o fluxo de caixa, exatamente. Eu vou chamar o contador para fazer um fluxo de caixa projetado que vai indicar a capacidade de pagamento da empresa. Tá bem? E credor nenhum recusa isso. Por que vai recusar se eu vou entender melhor a empresa? E aí assim, prometeu, cumpra. Você vai conversar com o contador e fazer um fluxo de caixa projetado real. Porque você é íntegro. Essa negociação ela é baseada na integridade. Você não vai mentir nesse fluxo de caixa projetado. Até porque a mediação se reveste do sigilo. A mediação não se presta para qualquer prova judicial posterior. Então você vai entregar para os credores o que você imagina possível projetar do ponto de vista financeiro. E, bom, está encerrada essa mediação. Todos aceitaram e você tem 30 dias, você precisa de um tempo para isso, para apresentar um fluxo de caixa projetado. Alguém vai me perguntar aqui, mas Marcelo, e se um credor perguntar por que você não trouxe? Né? Porque um credor pode dizer, olha, se você queria apresentar o fluxo de caixa, por que você já não trouxe na primeira sessão de mediação o fluxo de caixa? O que você vai responder? Olha, eu não trouxe porque eu não sou adivinha. Eu não sou adivinha porque eu não sabia se os senhores iriam aceitar esse caminho. Eu não sabia se os senhores iriam caminhar comigo nessa proposta. Grande Urg, joia, meu irmão. Como eu não sabia que vocês iriam aceitar a proposta, eu não vou demandar do contador algo que eu não vou precisar. Agora, se vocês querem saber a realidade financeira da empresa, vocês precisam me dar um tempo para produzir esse documento hábil a comprovar. O que eu me comprometo a fazer de fato trazer a projeção econômica da empresa com todos os seus detalhes. E assim, credor algum recusa isso. Você não confeccionou isso porque isso não era o combinado. E mais que isso, você não sabia se eles iriam aceitar. E mais que isso, é um trabalho que não precisa ser feito mesmo para a abertura da mediação. Então, íntegro, totalmente verdadeiro. Você não está aqui se afastando do primeiro princípio que vai alimentar a sua atuação, o princípio da integridade. E aí os credores vão dizer, ok, você pode, inclusive, pedir 5 minutos para ligar para o contador. Quanto tempo você precisa para fazer esse fluxo de caixa projetado? Mas, eu já lhe digo, dos contadores que eu conheço, a gente costuma pedir 30 dias. Por que 30 dias? Porque não é um documento simples que tu aperta no Enter e sai uma planilha do Excel. O contador vai ter que trazer todos os custos, todo o faturamento, todas as despesas, enfim, é um documento que exige um trabalho da contabilidade. E aí, bom, você tem 30 dias. Do ponto de vista do seu cliente, 30 dias para respirar. 30 dias para se sentir bem assessorado. 30 dias para negociar com dignidade. E você não precisa entrar em contato com nenhum credor. Nesses 30 dias, a preocupação é produzir esse documento. Você não precisa começar a negociar com os credores nesses 30 dias. Você precisa sim que esse documento seja bem feito, seja real. E aí, bom, depois dos 30 dias você vai apresentar o fluxo de caixa projetado. Tem situações que o próprio mediador indica, olha, traga o fluxo de caixa projetado com uma condição de pagamento, com uma possibilidade de pagamento, com uma proposta de pagamento. Se os mediadores encaminharem assim, perfeito, faça isso. Agora, se os mediadores simplesmente aceitarem esse diálogo travado, traga apenas o fluxo de caixa projetado. E aí, na discussão do fluxo de caixa projetado, os credores vão ter a condição de construir com você uma proposta de pagamento. E você vai dizer, olha, esse é o valor que a gente consegue pagar por mês. Como é que vocês imaginam fazer esse recebimento? Por um percentual de cada um? Vocês querem que a gente trate individualmente?
E aí você vai ver depois de 30 dias qual é a proposta que vem das instituições financeiras, dos credores. Tá bem? E isso tranquilo. Se foi encaminhado para já trazer uma proposta, leve a proposta no dia. Um dia antes, 2 dias antes. Porque a ideia da mediação não é encerrar em 2 sessões. A ideia da mediação é progressivamente aproximar as expectativas dos credores às possibilidades da empresa, do solicitante. E aí, em algum momento dessas mediações, essas expectativas vão se atravessar e você vai fechar um acordo. Então, isso não acontece em uma reunião, em 2 reuniões. Então, jogue com essa realidade fática. E aí, depois de 30 dias, você vai ter uma nova reunião. Se tiver que apresentar proposta, você vai apresentar proposta. Se não tiver que apresentar, você vai chegar na mediação com o fluxo de caixa projetado e vai discutir com os credores as condições de pagamento a partir desse fluxo de caixa. O que vai acontecer provavelmente? Provavelmente alguém vai dizer para você, olha, faça uma proposta a partir disso. E aí você vai pedir 2 ou 3 ou 4 semanas. Olha, eu preciso de 2 semanas para fazer uma proposta. E aí você pede 2 semanas para uma proposta e faz uma agenda para as 2 semanas. Em 2 semanas você apresenta a proposta. E essa proposta será apreciada pelos credores em comitê de credores. E aí começa esse jogo, tá bem? Começa o jogo que aí cada realidade é uma realidade. Marcelo, agora sim, o Thiago perguntou há pouco tempo, olha só. Tá quase 1 hora essa live, nós vamos começar a encaminhar finalmente, olha só. Marcelo, no percurso da mediação, algum credor distribui a execução. O que acontece? Cara, essa pergunta, Thiago, é a pergunta de ouro. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta, vai importar na competência ou na incompetência do advogado que promove esse remédio jurídico. Que não é jurídico porque é extrajudicial, mas é jurídico, né? Então, saber proceder diante da distribuição da execução é que vai separar o cara que é bom do cara que é ruim. O cara que vai ficar no mercado do cara que vai ser expulso do mercado. Tá bem? E aí eu quero contar para vocês que o melhor remédio, o único remédio é, diante da distribuição de uma execução, você fundamentar um pedido de tutela de urgência antecedente ao pedido de recuperação judicial. Tutela de urgência antecedente ao pedido de recuperação judicial. Tá bom? Eu vou repetir mais uma vez aqui pela gravidade do tema. Distribuir a execução contra o seu cliente no curso da mediação, o que você vai fazer? Marcelo, eu preciso de mais informações a respeito. Cara, me pergunta. Pergunta ali no privado, eu respondo sempre. Às vezes eu demoro 1 dia, 2 dias, porque, enfim, a corrida de todos nós é grande. E vocês sabem que quando eu digo a corrida é minha, eu não estou dizendo que eu corro mais que alguém aqui. Todo mundo corre. A vida não é fácil para ninguém. E eu vou dizer mais, é bom que não é fácil. Porque os grandes navegadores devem a sua fama às tempestades que enfrentaram. Então são os desafios que você enfrenta que lhe torna grande ou pequeno. Então, assim, não é que a vida não é fácil de correria, de trabalho, de compromisso para mim e é para você. É difícil para todo mundo. Então me pergunta, quem quiser mais informação, pergunta que eu vou responder, e vou responder mesmo. Mas essa questão é questão central para o seguinte: você vai pedir uma tutela de urgência antecedente ao pedido de recuperação judicial e vai fundamentar esse pedido no artigo 20b, parágrafo 1º da Lei 11.101. Artigo 20b, parágrafo 1º da Lei 11.101. E você vai pedir isso e o juízo vai deferir, velho. Vai deferir porque você vai fundamentar esse pedido no artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, e você vai fundamentar isso também nos enunciados do FONAREF. Então, Marcelo, você fala isso, mas você já fez isso? Eu já fiz e já tive deferido o pedido em 2 dias. Eu já fiz e já tive deferido o pedido em 2 dias. Demorou um pouco mais que 2 dias. 2 dias do recolhimento das custas ao deferimento do pedido. Tá bem? Então, demorou 1 semana porque eu estava discutindo gratuidade da justiça. Então, olha o que é integridade, gente. Eu não estou falando nada que eu não estou fazendo. Eu estou falando só da prática, do estado da arte da prática, no meu ponto de vista, modestamente. Então, eu pedi uma tutela de urgência cautelar antecipada ao pedido de recuperação judicial. Onde é que eu fundamentei isso? No artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei 11.101. Tá bom? E quais os documentos? Olha a pergunta que o Tolentino tá louco para me fazer. Marcelo, quais os documentos que você juntou? Eu juntei os documentos do artigo 48, cara. 48 da Lei 11.101.
Quais são os documentos? Simples os documentos, as certidões de que o meu cliente não era falido, que o meu cliente não tinha requerido recuperação judicial, que o meu cliente não tinha requerido recuperação judicial nem pelo plano especial e as certidões que eles não eram condenados na esfera criminal. Cara, onde é que tira essas certidões? Junta comercial, um dia e na mesma hora no Tribunal de Justiça do Estado. Tá bem? Então, artigo 48. Marcelo, por que você está falando do artigo 48? Agora sim, ó, vamos lá, estamos no finalzinho. Peguem, venham comigo que agora a gente vai matar a cobra e mostrar, né, a parada ali. Nem sei se é boa essa expressão aí, deixa o pessoal, os bichos vivos, né? Mas olha só, você vai pedir a tutela de urgência cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial, vai juntar as certidões do artigo 48, não a do artigo 51. Essa é a discussão que muito é feita. Quais são os requisitos para essa tutela? Existia uma discussão imensa até março de 2023. E por isso que essa tutela cautelar antecedente não era de urgência. Tutela de urgência cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial, ela não era tão explorada no Poder Judiciário, porque havia alguns juízes que entendiam que deveriam ser cumpridos os documentos os requisitos do artigo 51 e outros juízes que diziam que deveriam ser cumpridos os requisitos do artigo 48. E essa discussão era muito chata e demorava para ser deferido. Você entende que é urgente essa tutela? Ela tem que ter o caráter assim, de urgência, tem que ser, a pressão jurisdicional nesse caso tem que ser célere. Ela tem que ser célere. Pela urgência de uma execução distribuída, para você não embargar a execução, não entrar no processo de execução e esquecer desse procedimento de mediação. Tá bem? Então, assim, você vai fazer esse pedido, vai juntar os documentos do artigo 48, tá? Que você encontra na Junta Comercial e no Tribunal de Justiça, e você vai fazer o seguinte, gente. Olha só, Túlio. Olha só, Thiago que está por aí ainda, aposto que está por aí. Olha só, cara, você vai distribuir. Eu recomendo que recolha as custas para não demorar. Então, manda para contabilidade, para contadoria e recolhe as custas, velho. Recolhe as custas. Porque é isso que faz demorar. Recolhe as custas. Não dorme de toca, recolhe as custas. Se for do seu escritório, recolhe do seu escritório, porque você precisa dessa pressão jurisdicional. E aí você vai conversar com o juízo. Então, feito isso, distribuiu, recolheu as custas, senta com o juízo e explica para o juiz. Explica a realidade fática do seu cliente. Outra dica, junta a foto da empresa funcionando. Junta a foto da empresa funcionando, porque aí o juízo vai ter segurança em dizer que ele está decidindo em relação a uma empresa que opera, que gera empregos, que tem atividade econômica viável, está atuando primordialmente a partir do princípio da preservação da empresa, e você cumpriu os requisitos. E explique para o juízo que você está atuando iluminado pelos enunciados do FONAREF, se eu não estou enganado, enunciado 10 ou enunciado 5, que fala do artigo 48 e não do artigo 51. Porque o juiz que vai decidir, ele, mesmo sendo de vara especializada, olha só, mesmo sendo de vara especializada, o juízo tem dezenas, centenas de decisões diárias a proferir. Então, sobre o caso concreto, você sabe muito mais que ele. Não é que você sabe mais ou menos que o juiz, é que sobre o caso concreto, sobre o tema que você está levando ao Poder Judiciário, você sabe muito mais que ele, porque ele está decidindo assim, 50, 100, 200 vezes por dia. Eu conversando com o juízo aqui de uma falência, que eu sou administrador judicial, o juízo me dizia que todo dia eles têm uma média de decisão no cartório, média de 200 decisões dia. 200 decisões dia. Então, o juízo não tem condições de se debruçar 2, 3, 4, 5 horas para uma questão urgente. Então, o que você vai fazer? Você vai cumprir todos os requisitos e desenhar para o juízo. Na melhor acepção da palavra, explicar para o juízo com tranquilidade. Olha, está aqui o direito, gravidade está aqui, a execução está distribuída e você vai ter deferido a tutela de urgência cautelar antecedente para suspender todas as execuções que estão no ambiente de mediação pelo prazo de 60 dias. Tá bem? Fazendo isso, você vai colocar, primeiro, aquela execução que havia sido distribuída no seu devido lugar. Então, aquela execução vai ficar no seu devido lugar, suspensa, porque o juízo dessa execução vai aceitar a decisão do juízo competente para conhecer do pedido de recuperação judicial e você vai sentar à mesa com duas possibilidades. Ou o cliente
alcança uma negociação extraordinária, boa, positiva na mediação, ou você pavimentou o caminho do cliente ingressar em recuperação judicial e ficar, no mínimo, mais 1 ano ou 1 ano e meio sem iniciar os pagamentos aos credores. E isso significa uma potência argumentativa do ponto de vista da negociação extraordinária. Porque você vai explicar para os credores, olha, vocês me obrigaram pela distribuição da execução do fulano, vocês me obrigaram a entrar com essa tutela antecedente e agora sim, gente, ou a gente fecha um acordo ou nós vamos prosseguir com essa tutela, convertendo-a em recuperação judicial. Vocês compreenderam que fazendo isso, o jogo está ganho. A negociação está feita e, principalmente, o seu cliente está satisfeito com você. Cliente satisfeito com o advogado significa, primeiro, uma carreira longa para o advogado, segundo, honorários interessantes. Então, o cliente vai lhe remunerar bem para essa mediação porque você é profissional. Você entregou o resultado que você prometeu e isso, do ponto de vista anímico, individual do seu cliente, isso não tem preço. Tem um valor de honorários lá, mas não tem preço. E ele vai, além de lhe remunerar no curso de toda a mediação, ou seja, você não vai estar aguardando ao final do processo, o trânsito em julgar da decisão e a execução para receber os 20%. Você não vai aguardar tempo algum. Você, no tempo do trabalho, estará sendo bem remunerado. É para isso que eu compartilho conhecimento com cada advogado, com cada advogada que está aqui conversando comigo. Eu quero que vocês trabalhem com recuperação judicial, eu quero que vocês trabalhem com mediação. É para isso que eu dedico parte dos meus dias. Marcelo, como é que você vem sábado aqui conversar? É porque eu tenho um compromisso comigo mesmo e com a Rafa, minha esposa, de produzir conteúdo aqui. E tem semanas que é muito pesado. Essa semana eu tive que ir para Porto Alegre, essa semana eu tive que ir para Florianópolis, essa semana eu passei a semana na estrada e eu tenho um compromisso com cada um que está aqui, com cada uma, de compartilhar o estado da arte dos processos de recuperação judicial ou dos processos antecedentes ou do que tiver de bom para entregar ao cliente, tendo em vista uma remuneração de excelência. Eu quero que cada advogado tenha estabilidade na advocacia. O que acontece, em regra, é o seguinte: o advogado tem honorários expressivos, todos aqui têm uma mega-sena para receber. Quem tem uma mega-sena me diz escreve eu aqui. Todos os advogados têm uma mega-sena, tem aquela ação que vai receber 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, todos têm. O advogado está 5 anos trabalhando, ele pode anotar aí. Ele tem, eu tenho honorários de 1 milhão, de 2 milhões, eu tenho honorários de sucumbência em uma ação tributária que está algo em torno de 1, 2 milhões, nem sei. Tenho execuções com valores expressivos que vai entrar aí 500, 600, 700 mil. Tem tudo isso. Mas assim, e o dia a dia? Então, a mega-sena que cada colega tem aqui, preserva, mas tem que pagar o dia a dia, os custos do escritório. Tem que ter um pouco de dinheiro na carteira para poder fazer o que tem que ser feito. Tem que ter um pouco de segurança e de tranquilidade, de folga, né, Danilão? Para poder cumprir os compromissos que você tem em casa, na família, pessoais. E isso você pode fazer. E essa remuneração mensal regular você vai fazer com recuperação judicial. E o que tiver ao meu alcance para esse processo ser acelerado, eu vou fazer, eu estou fazendo. Não é que eu vou fazer, eu estou fazendo, eu estou aqui, eu estou a 1h10 conversando com cada um que vem aqui me prestigiar por um pouquinho de tempo. E eu quero agradecer demais por isso. Valeu, estamos juntos, vocês sabem o quanto eu me dedico e cada advogado, cada advogada, cada contador que fica com tempo comigo aqui, qualquer pergunta que quiser fazer em tempo, eu vou responder, tá bem? E se eu não souber, eu vou dizer, não sei, mas eu vou dizer a real para vocês, há muito tempo eu não recebo perguntas que eu não sei a resposta. Não porque eu sou mais inteligente que alguém, porque eu sou mais sábio que alguém, não. É porque eu tô de manhã, de tarde e de noite dedicado a esse tema, tá bem? Então, um abração, um beijão em cada uma, um bom final de semana, fiquem tranquilos, fiquem com Deus e a gente vai seguir esse diálogo, ele está apenas começando, tá bom? Um abração, em frente!